Amém. A paz do Senhor. Eu acho que está todo mundo dormindo agora, viu? Vamos tentar de novo. A paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. E a gente vem de São Paulo. Eu vim com a minha linda esposa, a pastora Eunice. Por gentileza, fica de pé para todo mundo te ver. Essa é minha esposa. Obrigado. E nossos queridos Emerson e Fernanda, eles nos ligaram e disseram: olha, a nossa igreja precisa da palavra de Deus. A nossa igreja precisa profetizar. A nossa igreja precisa resistir ao mal e fugir do inimigo. A nossa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Para juntos entendermos que nós precisamos de Deus. Que sem Deus nada somos. Que sem Deus, não importa o tempo que tenhamos de igreja, não importa o conhecimento que achamos que tenhamos, sem Deus nada somos. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro ou a primeira carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. 1 Pedro 5, 6. Primeiro Pedro 5,6. Todos encontraram? Acho que tem gente que não encontrou ainda. Todos encontraram? Amém. Diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor, graças te damos por Tua palavra. Tua palavra é fiel, Tua palavra cura, Tua palavra restaura, a Tua palavra gera fé. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós queremos que seja gerado em nós, como um grão de mostarda, a fé que precisamos para vencer as tempestades da vida, para vencer as circunstâncias que muitas vezes nos faz esfriar, nos faz abandonar a fé, nos faz voltar atrás, nos faz esquecer dos momentos que tínhamos junto, na madrugada, de dia e de noite na Tua presença. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesse momento para que a Tua palavra fale conosco e encha-nos de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos dias em que a palavra milagre se tornou uma palavra comum. É muito fácil você ouvir pessoas falando de milagre, mas quando você chega para a pessoa que fala de milagre, diz assim: quando foi a última vez que você teve uma experiência de milagre na tua vida? As pessoas ficam em silêncio. É muito comum as pessoas falarem de Deus, mas quando você chega para ela e diz assim: quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Você com Deus, não a experiência do outro, mas a sua experiência com Deus. E as pessoas ficam caladas. Vemos dias em que você cita um versículo e as pessoas completam os versículos, quer sejam cristãos, quer sejam não cristãos. Vivemos dias em que as pessoas sabem dos tempos, sabem das teorias sobre a volta de Jesus, sabem das teorias sobre o que vai acontecer no fim, mas vivem uma vida tão carnal, como se não estivessem se preocupando com as consequências do pecado que a Bíblia diz que Deus abomina. Temos visto pessoas nos mais variados lugares, nas mais variadas posições, dizendo: olha, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, porém, esse prazer, esse desejo, esse sentimento é tão irresistível de fazer outras coisas,
que eu prefiro fazer esses sentimentos, e eu sei que depois eu posso voltar para Deus, e Deus vai me perdoar, e Deus vai se esquecer daquilo, e assim a gente vai levando a vida cristã. Meus irmãos, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Vivemos dias em que existe um cinismo na igreja, um cinismo naqueles que vivem uma vida cristã e dizem: eu vivo uma vida cristã. E você diz: e você está buscando a plenitude do Espírito Santo? E você está buscando ser cheio do Espírito Santo diariamente, no seu dia a dia, no seu trabalho? E as pessoas ficam emudecidas. E você está buscando ter caráter diante de Deus, para que no seu trabalho você seja honesto, você não seja corrupto, você não seja uma pessoa pior do que um carnal, pior do que uma pessoa que não conhece a Deus. E as pessoas ficam caladas. Chegou a tal ponto de irmos em igrejas e as pessoas irem para o culto orar, para que no momento em que terminar o culto, a balada que eles vão dê tudo certo e não aconteça nenhum problema. Chegou ao ponto de irmos em lugares em que as pessoas chegam no culto e levantam as mãos, dão glória a Deus, e termina o culto, e ela diz: olha, eu estou crendo que vai dar tudo certo, porque ela já tinha preparado uma ida no motel com uma pessoa que nem era esposa ou marido dele ou dela. Existe um espírito no meio da igreja que está adulterando o conhecimento das pessoas da palavra de Deus. Pessoas estão vivendo uma vida carnal na igreja e achando que estão com Deus, e achando que podem levantar as mãos e dizer: olha, Deus está comigo, eu estou aqui, viu, eu não caí endemoniado. E quem disse que você tem que cair endemoniado para você mostrar um sinal de carnalidade? Quem disse que você tem que estar ali estupefado no chão, sabe, cheio de capeta, para dizer que você não é cristão? Um cristão é aquele que lê a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Amém? 2 falaram aqui. Vou dar a chance para quem não falou. Um cristão é aquele que que lê a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é o que falta nesse mundo. Precisamos de pessoas que vivam a palavra de Deus e parem só de falar dela. Estou cansado de ouvir pessoas falando da palavra de Deus, mas você olha para ela e não há vida com Deus. Estou cansado de ouvir pessoas dizendo: eu estou compondo para Deus, e está pecando. Eu estou aqui em jejum, mas sai dali para fazer coisas carnais. Pede e não devolve. Fala que vai fazer e não faz. Pessoas que se levantam e dizem: esse Brasil é corrupto. Mas se esquecem que as pequenas corrupções acontecem quando a gente cede para o pecado e fica calado. Quando a gente começa a pecar e aquele pecado não nos incomoda mais. Quando a gente começa a dizer que a gente quer Deus, mas vive dando frutos do diabo. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso está na Bíblia, não é a minha palavra, é o que está na Bíblia. Talvez a falta de ler a Bíblia diariamente seja gravíssimo nos nossos dias. Vemos pessoas em todos os cantos, cheios de aparelhos, em que tem acesso à internet, tem acesso às mais variadas Bíblias, aos mais variados textos, aos mais variados comentários, porém não lê a Bíblia. Dias e dias e não lê a Bíblia. E aí pergunta: olha, eu estou sem fé, eu não sei o que está acontecendo. Tem tanta pressão na minha vida, tem tanta coisa, é tanta crise. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Eu preciso fazer uma campanha. Eu preciso fazer alguma coisa, porque uma urucumbaca está acontecendo comigo, eu não sei o que vai acontecer.
Meus irmãos, sabe o que está faltando? É você viver a palavra de Deus. Sabe o que está faltando para essa geração? Viver a palavra de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: viva a palavra de Deus. Pode virar para o outro lado e dizer para o irmão do outro lado também: viva a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus incomoda. Sabe por que viver a palavra de Deus incomoda? Incomoda porque a gente não vai aceitar suborno. Incomoda porque a gente não vai aceitar caminhos de pecado. Incomoda porque a gente vai ter que dizer muito não. A gente vai ter que dizer muito basta, não quero, não sou mais disso. Isso não é mais para mim. Eu olho nos dias de hoje pessoas com coração que quer Deus, e é verdade, elas querem Deus, mas infelizmente os seus comportamentos entulham o mover de Deus nas suas vidas. Talvez um dos aparelhos mais usados pelo diabo seja o celular, porque nesse aparelho nós conhecemos pessoas de todos os tipos. Pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. Pessoas que querem a presença de Deus e querem edificar o outro, e pessoas que não querem edificar o próximo, mas querem que o próximo peque tanto quanto ela, para que ela possa justificar e dizer: ó, fulano também faz. Ah, mas porque fulano faz, o que tem a ver comigo eu fazer também? Vivemos dias em que a gente se compara dessa forma: olha, fulano fez. E a gente se esquece de comparar pela palavra de Deus. A nossa vara de medir é a palavra de Deus. A nossa vara para ver como nós estamos, se estamos bem ou não, é a palavra de Deus. Não é fulano. Quer dizer que se fulano for para o inferno, você vai também. Quer dizer que se fulano continuar pecando, você vai continuar pecando também. Meus irmãos, a gente tem que começar a ter identidade. Identidade para que, se fulano está fazendo aquilo, eu não vou fazer, porque a palavra do Senhor diz para não fazer. Posicionamento. Posicionamento. Vivemos dias em que precisamos de pessoas que se posicionem, pessoas que tenham identidade, pessoas que parem de dizer: ai, porque no passado eu tive problema com a minha mãe. É impressionante o número de pessoas que dizem que tiveram problema com os pais e já tem 40, 50, 60, 200 anos e nunca se curam. Nunca se curam. E oram, e jejuam, e fazem as coisas e nunca se curam. Sabe por que uma pessoa dessa nunca se cura? Porque não tem atitudes. E ter atitude dói. Você ter um posicionamento dói. Você vai poder perder amigos, vai poder ter inimizade com parentes, vai poder ter pessoas que não vão querer mais a sua companhia, porque todo aquele que diz não ao pecado, ele se torna contrário ao mundo. Porque todo aquele que diz basta, eu não quero mais isso para a minha vida, todo o mundo vai se opor a ele. E muitas vezes nós estamos numa situação tão carente, de tão baixa autoestima, que a gente diz: ah não, eu vou continuar aceitando essas coisas, fazendo concessões, ah não, eu vou continuar cedendo, porque eu não quero ser a pessoa antissocial, eu não quero ser a pessoa que não tem network, eu não quero ser a pessoa que não tem relacionamentos. Se o teu relacionamento está te levando para o inferno, meu irmão, corta. É melhor entrar no céu com uma mão a menos do que com a mão e ir para o inferno. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. É melhor você entrar no reino dos céus manco do que você estar completo e ir para o inferno. Jesus está voltando, meus queridos. Jesus está voltando nesse momento. Os seus pastores estão lá em Israel, e Israel está em estado de guerra contra o Irã, contra a Síria,
contra povos que querem destruir aquela nação. Eles estão em estado de guerra, e toda vez que nós vemos Israel em estado de guerra, isso aponta somente para uma coisa: as profecias estão se cumprindo. Mateus 24 diz assim: quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, estamos ouvindo de guerras e rumores de guerra. Estamos ouvindo de terremotos, estamos ouvindo de sinais nos céus, estamos ouvindo de tantas coisas que estão acontecendo. E talvez um dos sinais que mais esteja acontecendo e a gente esteja negligenciando é a apostasia. O que é a apostasia? Que fala lá em 2 Timóteo capítulo 3. Apostasia é vagarosamente se afastar de Deus. Vagarosamente nos afastamos de Deus diariamente. Como é que eu sei, pastor, que eu estou vagarosamente me afastando de Deus? Quando você não lê mais a Bíblia todos os dias. Quando você não ora mais todos os dias. Quando você não tem mais vontade de louvar a Deus. Quando você não lembra mais de Mateus capítulo 6, verso 6, que diz assim: entra no teu quarto em secreto, e em secreto busca o teu pai, e o teu pai vai te recompensar. Quando a gente não entra mais num lugar secreto com Deus, alguma coisa está acontecendo conosco. Vagarosamente nós estamos nos afastando de Deus. E nós vivemos numa geração tão carente de Deus. A gente tem olhado lá fora, onde a gente vai, pessoas dentro e fora da igreja, necessitando de Deus, necessitando de experiência com Deus, necessitando entender milagres. Não é só cantar de milagres, mas é viver milagres. É manifestar os dons. Hoje as pessoas não manifestam os dons e acham que isso é normal. É normal não manifestar o dom. Isso aí foi para a época dos apóstolos, lá em Pentecostes. Meus irmãos, se você crê na palavra de Deus, você crê naquele que a escreveu e ele está vivo. É o único autor de um livro que foi escrito, que continua vivo pelos séculos dos séculos e não muda. Se você não crê nessa palavra, então você tem que se converter. Se você não crê nessa palavra diariamente, então você tem que se voltar para Jesus e o aceitar novamente e tomar uma posição de viver por Jesus. E você pode dizer: pastor, o senhor está sendo muito radical. O senhor está falando isso porque o senhor deve ser um pastor e o senhor não sabe como é o mundo. É fácil a gente julgar. É fácil nós olharmos para o outro e a gente dizer: porque fulano é assim, porque só fala as coisas porque é assim. Mas a minha vida e a vida da minha esposa não é assim, como muitos pensam. Eu sou o diretor de uma multinacional americana. Passo a maior parte do meu tempo viajando por países fora do Brasil. Cuido de uma região de contratos em que estão relacionados só à alta tecnologia, desde internet das coisas, big data, desde inteligência artificial, desde tudo aquilo que você pode imaginar que é a tecnologia do futuro. Quando eu olho para essa tecnologia e vejo o que está acontecendo no mundo, e olho para a igreja, eu digo: a igreja precisa voltar a orar, porque eles não estão vendo os sinais. O conhecimento está entrando e está cobrindo o mar, está cobrindo a terra, e as pessoas não estão percebendo que estão sendo seduzidas por conhecimentos antibíblicos. Minha esposa tem um próprio negócio. Ela lá cuida dos seus funcionários, e nós somos pastores. Ou seja, independente se somos pastores ou trabalhamos lá fora, independente de qualquer coisa, nós temos que saber somente de algo. Se nós não vivermos uma vida cristã aonde nós estivermos, nós não levaremos a mensagem do Evangelho, das boas novas aos outros. Nós continuaremos fazendo que os outros venham para Jesus e se mantenham da mesma forma. Repete comigo: mudança. De novo, mudança. A presença de Jesus em nossas vidas traz mudança. Não há como
nós dizemos que nós temos Jesus e continuarmos o mesmo. Não há como a gente dizer, eu tenho Jesus, e eu continuar colando no colégio, e eu continuar falsificando coisas, e eu continuar mentindo para o outro. Meus irmãos, nós seremos julgados por cada palavra tola que nós falarmos nesse mundo. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Seremos julgados por cada coisa que nós fizermos por meio do corpo. E eu falo para cada um de nós: será que as palavras que nós temos dito são palavras que vão nos justificar ou vão nos acusar diante de Deus? Será que as palavras que nós vamos falar diante de Deus são palavras que vão mostrar que nós tememos a Deus, que nós queremos a Deus? Ou vão ser palavras que vão dizer, esse daí nunca andou comigo. Afastai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. E você vai dizer, ou alguém vai dizer, Senhor, mas eu expulsei demônio. Afastai-vos de mim todo o que pratica a iniquidade. Senhor, mas eu fiz isso. Afastai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Senhor, mas eu estava te louvando. Afastai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Deus não compactua com o pecado. Deus não dá jeitinho de, não, mas sabe como é fulano. Ele está em pecado, mas é fulano. Deus não faz isso, meus queridos. Ele não faz isso. Ele olha para o nosso coração e Ele diz, há lugar para mim na tua vida? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do nosso coração. Jesus está à porta diariamente de nossas vidas, dizendo, você quer a minha presença na tua vida hoje? E é nisso que consiste esse texto. Pedro foi uma pessoa que tinha o seu próprio negócio. Ele era pescador. A Bíblia fala isso, que Jesus o encontrou trabalhando. Seu irmão André era um dos seus sócios. E era uma pessoa que tinha desejo de Deus. Tinha tanto desejo de Deus que quando ele ouviu falar de João Batista, ele foi atrás de João Batista para aprender mais de Deus. E de repente, em um dia, ele está com João Batista, e João Batista aponta para um homem que está passando e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles olharam aquilo e disseram, André e um outro, que a Bíblia não diz o nome, e eles disseram, olha, aquele é o Cordeiro de Deus. E foram até Jesus. Eles ouviram a mensagem e foram até Jesus. Essa é a pergunta que eu faço para nós hoje. Será que quando nós lemos a Bíblia, será que quando nós buscamos a Deus, nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos o Evangelho e nós vamos até Jesus? Diariamente, nós vamos até Jesus? A palavra do Senhor diz que Pedro teve um encontro com Jesus tão profundo, porque André foi até Pedro e disse assim, meu irmão, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que é prometido, eu encontrei aquele que vai nos livrar dos pecados, eu me encontrei aquele que vai tirar de nós toda a culpa. Hoje, terceirizamos o livrar da culpa. Nossas culpas hoje estão terceirizadas em várias mãos. Estão terceirizadas em mãos de coaches, mentores, pastores, psicólogos, psiquiatras, remédios. As nossas culpas estão todas terceirizadas e nós não nos voltamos para Deus e dizemos, Senhor, tira de mim toda a culpa. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que é um pesar na minha vida. Tira de mim tudo aquilo, Senhor, que me faz arrastar e não caminhar. Tira tudo de mim, tudo aquilo que me faz caminhar e não faz correr. Quantas pessoas estão estagnadas nas suas vidas e não conseguem mudar de posição, e não conseguem mudar de vida, e ora, e faz aquilo, e escuta um coach, e faz curso, e faz treinamento, e compra livro, e nada acontece. E eu quero te falar, meu irmão, que algo só vai acontecer na tua vida quando Jesus for o primeiro no teu coração.
quando Jesus for primeiro no teu coração, todas as outras coisas vão fazer sentido. Quando Jesus for primeiro no teu coração, todas as outras coisas vão fazer a diferença. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus 6, capítulo 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Jesus. Só que nós fazemos uma reengenharia da Bíblia. Nós começamos por todas as outras coisas, para depois se voltar para Deus. Obrigado. Meus irmãos, nós não podemos brincar de evangelho. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca de enganar, ele não brinca de roubar, ele não está brincando. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe que a hora dele está vindo. E nós, como cristãos, nós não estamos vigiando. Mas lentamente estamos nos afastando de Deus. Lentamente estamos deixando Deus de lado. Lentamente estamos deixando velhos hábitos que a gente já tinha vencido voltar a nós. Lentamente nós estamos aceitando aquilo que nós não aceitávamos mais. Lentamente a gente está começando a querer ser legal, gente fina, gente boa, o cara, aceitando aquilo que não agrada a Deus. Quando eu falei do celular, eu falei que o celular tem se tornado uma arma do diabo. Eu trabalho com tecnologia, então eu falar do celular é coisa natural para mim, porque eu amo a tecnologia. E quando eu falo do celular, não porque eu seja contra, mas é porque eu vejo o impacto da comunicação sobre nós. A Bíblia fala que o diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. As comunicações acontecem ao nível do ar. E ali é onde o diabo manipula os dados, manipula a informação, manipula o entendimento. E ali é onde a gente começa a ter permissividade. Sabe o que é permissividade? Alguém te manda uma piada indecente e você dá aquela risadinha e você não diz para a pessoa, por favor, não mande mais isso, eu não quero mais isso. Quando você não diz não, aquela coisinha pequena, aquela coisinha irrisória, a pessoa vai mandar coisas mais fortes. E vai mandar imagens, e vai mandar vídeos, e vai mandar coisas. E quando você notar, você também estará compartilhando essas coisas. E quando você notar, você também estará sendo um portador de mais novas e não boas novas. Quantos de nós, meus queridos, nós não transmitimos as boas novas através dos nossos aparelhos tecnológicos, mas só transmitimos mais novas. Só transmitimos coisas que vão nos derrubar, que não edificam ninguém. E Pedro, ele teve uma experiência com Deus, porque ele ouviu o seu irmão André. Seu irmão André disse, nós encontramos o Messias, aquele que vai nos tirar todas as culpas. E é esse Pedro que escreve essa carta. E é esse Pedro que teve um relacionamento com Jesus. E é esse Pedro que pisou na bola com Jesus, que se arrependeu e se voltou a Jesus. É esse Pedro que negou Jesus. Então, não importa hoje se você esteja no estado de eu neguei Jesus, eu abandonei Jesus, eu pisei na bola com Jesus. Não importa isso, porque Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para restaurar relacionamentos. Ele está aqui para te fazer voltar ao primeiro amor. Ele está aqui para fazer você voltar àquele desejo de querer ser cheio do Espírito Santo. Aquele desejo de querer ser usado por Deus e para impactar nações com a palavra de Deus. E Pedro, ele escreve essas palavras que eu li para cada um de vocês. Verso 6. Humilhai-vos. Pedro fala, humilhai-vos. Ou seja, abra mão. Abra mão. O que você tem que abrir mão para que a presença de Deus venha na tua vida?
Abra mão de algo que você gosta tanto, que você quer tanto, que você está tão acostumado, que está roubando o lugar de Deus na tua vida. Quantas coisas se tornaram Deus nas nossas vidas e nós não abrimos mais mão daquilo. E aquilo está nos roubando o nosso desejo de crescer em Deus, o nosso desejo de buscar a Deus, o nosso desejo de ser homem e mulher de Deus. E Pedro fala: humilhai-vos. Abra mão daquilo que está te desviando de Deus. Abra mão daquilo que está contaminando a tua vida para não andar no caminho do Senhor. Abra mão daquilo que não está deixando você ser cheio do Espírito Santo. Abra mão daquilo que não te faz andar no Espírito, como a palavra do Senhor diz. Abra mão daquilo que não faz você seguir a vontade de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tempo oportuno. Tempo oportuno. Hoje, um dos maiores problemas de nossas vidas é a administração de tempo. Dizemos que nós não temos tempo mais para nada, que o tempo está voando, que as coisas estão acontecendo e nós não estamos fazendo nada. E na grande verdade é que o tempo está fugindo de nossas mãos porque nós não estamos investindo o tempo naquilo que é vida, mas naquilo que é morte, e por isso nós não percebemos o tempo passar. Em Efésios capítulo 6, diz, remindo o tempo. Por quê? Porque se você perde tempo, você perde vida. E na realidade, toda vez que nós perdemos o tempo, nós estamos perdendo parte de nossas vidas naquele tempo inútil que nós ficamos ali sem fazer nada. Ociosos, perdidos, reclamando, angustiados, deprimidos. E nós não nos prostramos, nós não abrimos mão daquilo, e nós não nos voltamos para Deus e dizemos: Deus, eu estou perdendo esse tempo agora, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, porque se eu não sei dominar esse tempo agora, o meu futuro então está colapsado. Ele vai colapsar, porque se eu não sei controlar a minha vida hoje, o meu tempo hoje, e eu estou desperdiçando isso na minha vista, eu vou perder o meu futuro. Senhor, eu preciso que Tu possas remir o tempo na minha vida. Efésios capítulo 6. Vivemos dias em que o tempo está correndo e a nossa vida também. Envelhecimento não significa maturidade. Envelhecimento significa que você só está acrescentando dias à sua vida e não maturidade. E a pergunta é: como eu vou adquirir maturidade? Você adquire maturidade quando você começa a colocar em prática aquilo que você sabe, mas você não põe em prática. Quando você começa a se posicionar diante das coisas. Eu tenho um colega, e eu e minha esposa, nós começamos a ministrar na vida deles e a andar com eles, e eles pediram que a gente pudesse estar orientando eles na carreira que eles estão seguindo. E certa vez, uma pessoa que tem vários livros famosos, que sai todo o tempo na mídia, foi lá onde ele estava e disse assim: olha, eu quero fazer um hipnotismo com você. E ele disse: caramba, é fulano, vende livro no mundo todo mundo conhece. E o Espírito Santo tocando no coração dele: não faça isso, você sabe que não está certo. E ele: mas é fulano. E ele foi e fez. Ele fez o hipnotismo. Quando ele saiu de lá, ele disse que saiu com tanto ódio, com tanta ira, e aquela ira não saía mais dele. E um dia ele nos ligou em alta noite, dizendo: pastores, pelo amor de Deus, vem aqui orar por mim, porque eu não consigo mais vencer a ira. E nós fomos visitá-los, ele estava lá angustiado com a sua esposa, e ele dizendo: pastor, a minha cabeça agora só pensa em ira, só pensa em morte, só pensa em vingança.
E nós perguntamos: o que você fez de diferente? E ele disse: a única coisa que eu fiz de diferente foi que eu cedi para uma pessoa que era famosa fazer hipnotismo em mim. E a gente perguntou: mas você não sabe que isso aí não é de Deus? Ele diz: eu sei, mas a vontade de estar com fulano era maior do que eu seguir a palavra de Deus. A vontade de estar ali com uma pessoa conhecida em todos os lugares do mundo era mais importante do que cumprir a vontade de Deus. Quantos de nós estamos fazendo o mesmo, meus queridos? Quantos de nós sabemos que determinada coisa está errada? Sabemos que determinado comportamento está errado, e nós estamos resistindo ao Espírito Santo em favor do pecado, somente para poder agradar ao outro que está fazendo o pecado. Oramos por ele. A vida dele teve um chacoalhar enorme. Mas o que eu quero falar para cada um de nós, quando Paulo fala lá em Coríntios: aquele que está em pé, cuide para que não caia, isso é para todos nós, ninguém é blindado disso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Repete comigo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos de novo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. O diabo, ele está tentando nos derrubar. O diabo, ele está lutando contra cada um de nós. O diabo, a cada dia, elimina a área de nossas vidas, nos fazendo crer menos, nos fazendo ter menos fé, nos fazendo ter menos confiança, nos fazendo ter problema de relacionamento, nos fazendo ter problema de desconfiança. Porque nós não conseguimos aguardar o tempo oportuno de Deus. Nós temos problema com Deus, na verdade. Quando Deus diz: eu vou fazer, na realidade a gente tenta dar o nosso jeito de todas as formas, até a gente parar de resistir e dizer: Senhor, então faz no teu tempo. A gente não confia mais em Deus. Essa é a grande verdade. Quando a gente pensa que a gente vai confiar em Deus, a gente fica ansioso. Quando a gente pensa que a gente vai confiar em Deus, a gente começa a reclamar. Quando a gente pensa que a gente vai confiar em Deus, a gente começa a murmurar. Quando a gente pensa que a gente vai confiar em Deus, a gente está fazendo as mesmas coisas das pessoas que não conhecem a Deus. Estamos com um problema de confiança com Deus. Nossos atos não mostram que nós confiamos em Deus. Nossos atos não mostram que nós respeitamos Deus. Nossos atos não demonstram que temos paz com Deus. E por isso Pedro, ele diz para nós: é tempo de você abrir mão de determinadas coisas, de sentimentos que estão te afogando, de atitudes, ideias e comportamentos que estão te roubando a presença de Deus, e você começar a se posicionar e dizer: Senhor, eu respeito o teu tempo. Não importa se está me desagradando o teu tempo, mas eu respeito o teu tempo. E aí ao verso 7, Pedro diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Isso é algo que a gente tem que agora consultar os nossos corações. E a gente tem que, olhando os nossos corações, a gente tem que sondar e dizer: olha, isso está me causando ansiedade, isso está me roubando a paz, isso está me dando preocupação, isso aqui está me atormentando, isso aqui está me tornando irritadiço, isso aqui está me tornando uma pessoa impaciente. Temos que começar a pontuar essas coisas e começar a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu lanço diante de Ti toda a minha impaciência. Eu lanço diante de Ti, Senhor, toda a minha angústia, toda a minha ansiedade. Eu tiro de mim, Senhor, e lanço diante de Ti nesse momento, Senhor, o descontrole, a raiva, a ira, a desconfiança, o medo de perder. Quantas pessoas têm medo de perder? Quem disse que nós ganharíamos todas? Quem disse que nós nascemos só para ganhar?
Quem disse que, porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou ter objeções, eu não vou ter lutas, eu não vou ter dificuldades? Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós não crermos na palavra de Jesus, meus queridos, nós viveremos uma vida sem fé. Viveremos uma vida onde o Espírito Santo não nos enche diariamente. Viveremos uma vida sem a presença de Deus e sem paz para andar nos caminhos e tomar decisões no temor do Senhor. E Pedro, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus, repete comigo, Deus, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. O diabo tenta te colocar essa dúvida, Deus não está comigo. Eu irritei tanto a Deus que Deus não vai me responder. Eu aborreci tanto a Deus que Deus não vai mais me ouvir. Meus queridos, isso é mentira do diabo. Você é filho de Deus e Ele te ouve. Abre a tua boca. Abre a tua boca e volta para Ele. Não importa se você é um pródigo. Não importa se você está na lama. Volta para Ele que Ele vai te receber e vai te ouvir. Esse é o nosso Deus. E Pedro, ele fala, sede sóbrios. Repete comigo, sóbrios. Sabe o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está sob nenhum tipo de substância contrário à sua sobriedade, ou seja, à sua razão. Toda vez que nós temos substâncias nas nossas vidas que nos roubam a atenção, nós perdemos a sobriedade e nós estamos bêbados. Tem muita gente que está bêbado, não do Espírito Santo, mas de coisas que são contrárias à presença de Deus. E a palavra de Deus diz aqui, sede sóbrios. Tira todas as influências, tira tudo isso que está te embebedando com coisas que está entorpecendo a tua razão, a tua fé e o teu posicionamento. Tira os entorpecentes da tua vida. O que pode ser um entorpecente na nossa vida? Uma ideia errada. Quantos de nós temos ideias e essas ideias são erradas? São ideias culturais, são ideias que adquirimos porque lemos um livro e aquele livro era tão legal e deu certo para alguém, mas não significa que é uma fórmula de sucesso para você. Quantas ideias a gente pega e a gente transforma aquilo numa receita para nossas vidas e diz, se eu fizer isso a minha vida vai ser boa. Meus irmãos, você não é um robô em que eu pego o manual e eu passo esse manual para outro e o que fizerem e repetirem ali vai ser igual o resultado para cada um. Não é assim. Você é individual, você é você. Deus te criou para ser você, não para ser cópia. Você não é cópia. Você é imagem e semelhança de Deus. Então pare de ser cópia de outras pessoas. Pare de ser cópia de autores de livros. Pare de ser cópia de palestrantes que não conhecem a palavra de Deus. Pare de ser cópia daqueles que não temem a Deus. Mas é fulano, teme a Deus? Então eu não sou cópia disso. Eu sou imagem e semelhança do meu bom Deus. Sede sóbrios, sede sóbrios. Cuidado com os entorpecentes, cuidado com aquilo que rouba a tua razão. E sede vigilantes. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vivemos uma crise na igreja. Talvez vivemos uma era da igreja onde menos se faz vigílias. Talvez vivemos uma era da igreja onde menos as pessoas querem ir para vigílias. Onde menos as pessoas buscam a Deus de madrugada. Onde menos as pessoas estão dispostas a sair da sua zona de conforto, do seu bem-estar, para buscar a Deus com sacrifício. Vivemos dias difíceis, meus queridos. Pessoas que não oram mais, mas têm todos os versículos na ponta da língua. Falam todos os versículos, mas não vivem nenhum. Vivemos dias em que nós temos que vigiar dentro da igreja e fora da igreja. Muitas pessoas estão sendo derrubadas dentro da igreja. Muitas pessoas estão caindo dentro da igreja.
Sabe por quê? Porque como nós não lemos mais a Bíblia, a gente começa a prestar atenção naquele que a gente acha que lê a Bíblia. E porque a gente acha que ele lê a Bíblia, então ele vai ser o meu exemplo ao qual eu vou seguir. E começamos a seguir pessoas que não têm intimidade com Deus. E muitos estão caindo por causa disso. Muitos estão perdendo a fé. Nós estamos vendo pessoas que estão na apostasia e nem estão notando isso. Pessoas que estão vivendo dias de apostasia e elas não vigiam mais. Sede sóbrios e vigilantes. Cutuca a pessoa do seu lado e diz assim: seja vigilante, vigia. Não existe como você vigiar se você não orar. Jesus disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, não há como você vigiar se você não orar. Então, se você me disse agora que você vai vigiar e não vai orar, você está mentindo. Se você está dizendo que você vai vigiar, mas você não pretende orar, você está mentindo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus disse: a minha casa será chamada casa Se a sua casa não é uma casa de oração, alguma coisa está errada. Nossas casas estão se tornando casas de tudo, menos casa de oração. A gente terceirizou a oração para a igreja. É outsourcing de oração para muitos lugares. As irmãzinhas que oram, aqueles que oram. Está tudo terceirizado, mas nós não oramos mais. Tempos em tempos eu me encontro com pessoas que estão angustiadas diante de contratos, diante de circunstâncias difíceis, diante de decisões que tem que tomar. E eu pergunto para elas: você já orou antes de você me falar o que você está falando? Que isso? Ore e depois procure ajuda. Ore e depois procure ajuda. Eu, lá na igreja, com a minha esposa, a gente tem feito uma coisa que tem incomodado muita gente. A gente percebeu que nós somos um dos maiores motivos para as pessoas não lerem a Bíblia. Terrível, né? Mas é verdade. Nós somos um dos maiores motivos para as pessoas não lerem a Bíblia. Sabe por quê? As pessoas chegam para nós para pedir aconselhamento e a gente aconselha livro A, livro B, livro C, mas a gente não aconselha a Bíblia em primeiro lugar. Todos nós deveríamos, antes de aconselhar qualquer livro, aconselhar a pessoa a ler a Bíblia. Porque aí ela vai ter fé para vencer o problema. Porque aí ela vai ter confiança em Deus para superar aquela dificuldade. E a gente dá livro desse autor e livro daquele autor. E a gente acha que aquilo vai gerar fé nela, mas não vai gerar fé, vai gerar mais pobreza, é mais incerteza, é mais insegurança, e ela vai cair, porque ela não lê a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está gerando fé em nós. Talvez você não sinta nada, você não sinta um arrepio, você não veja um anjo, você não veja nada, mas no momento da angústia, você vai ver que aquele momento que você esteve com Deus vai fazer toda a diferença. Crie momentos com Deus, crie altares para Deus, altares que são marcos do seu relacionamento com Deus. Pedro, ele fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, o diabo não é inimigo de Deus. Inimigo é só quando alguém é igual ao outro, no mesmo poder, e o diabo sabe que Deus está totalmente acima dele, então não há compatibilidade de diabo ser inimigo de Deus, mas ele é inimigo do homem. Então o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, como leão que ruge. Não é um leão, mas ele anda fazendo barulho. Quantos de nós andamos hoje, ansiosos por causa de barulhos? Um barulho acontece na madrugada, você fica ansioso. Um som estranho acontece, você fica perturbado. Meus irmãos, nós temos que voltar a ter paz.
Nós temos que voltar a confiar em Deus para que o nosso sono, como diz a palavra do Senhor, deito e pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Temos que voltar a orar e dizer: Senhor, não é de A ou B ou C ou vitamina X que eu preciso da tua paz para dormir e acordar bem, e acordar disposto, e acordar com ideias, e acordar com capacidades e competências novas para fazer a diferença aonde eu estiver. A gente tem que se voltar para Deus, meus queridos. Talvez você diga: esse pastor é muito fanático, não traz mais ele não. Sabe, a gente precisa ser mais fanático. A gente está tão certinho que a gente não está mais fazendo as coisas que tem que fazer. A gente está tão, tão acertadinho que a gente não mais levanta a mão para profetizar, não mais marcha, não mais fala, não mais proclama, não mais autoriza as coisas. A gente precisa voltar a ter aquela intrepidez. Repete comigo: intrepidez. Essa é uma lição de casa para você fazer. Olha o que é intrepidez. Intrepidez é algo que vai mudar as nossas vidas. Intrepidez é algo que vai nos dar paixão diária, fogo nos olhos, aquele sentimento de querer, de ousadia, de conquista diária, que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Secularmente, nos treinamentos, a gente chama de paixão. Biblicamente, a gente chama de intrepidez. Precisamos de intrepidez. Ai, pastor, mas eu estou fazendo coach. Coach sem a Bíblia não é nada. Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso daqui. Tem Bíblia? Não tem? Não é nada. Intrepidez só vem quando você conhece o autor da Bíblia por experiência própria. E experiência própria é intimidade com Deus. Sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é muito interessante, que ele está procurando alguém. É aleatório, não significa que ele já tem alguém em mira. Porque tem gente que diz assim: ah não, eu sou tão perseguido pelo diabo que ele já vai me atacar. Meus irmãos, quem disse que você é tão favorecido assim para que o diabo só queira atacar você? Quem disse que você é tão merecedor do ataque do diabo que o diabo só vai te atacar? Para de falar o mal contra você mesmo. Pare de falar coisas negativas contra você. Porque o mal vai te alcançar se você o aceitar. Pare com isso. Sabe, proclame a vida, proclame a palavra de Deus, proclame que as bênçãos me alcançarão. Porque é o que a palavra do Senhor disse: as bênçãos vão te alcançar e elas vão te pegar. Mas não fique se vangloriando de que o diabo está te procurando, que o diabo está te perseguindo, que o diabo está ali na espreita contra você. Para com isso, isso é imaturidade. A palavra do Senhor diz: procurando alguém. Aqui não está falando procurando Maria, procurando Sofia. Não tem, não está determinado. Ele procura brechas, ele procura oportunidade, ele procura circunstâncias, ele procura legalidade. Se você está na presença de Deus, você fez guerra contra o diabo. Você pôs a mão no arado e você não pode olhar para trás. Então, meus irmãos, se o diabo não te persegue, você que está errado. Esse é o nosso dia a dia. Pusemos a mão no arado, não tem como olhar para trás. Não tem como eu voltar àquelas mesmas paixões, não tem como eu voltar para aqueles mesmos hábitos. Não tem como eu pensar que o diabo hoje me deu folga. Isso é imaturidade. O diabo anda ao derredor diariamente tentando nos derrubar. E a palavra do Senhor diz no verso 9: resisti-lhe firmes eu acho que ninguém leu o versículo. Resisti-lhes firme repete comigo, fé. E como a fé vem? Ouviu o quê? Que palavra? A palavra de Deus. Para nós resistirmos na fé, nós temos que ler a palavra de Deus. Ai, pastor, mas esse livro aqui é tão legal. É a palavra de Deus? Então, não é tão legal assim. Ai, pastor, mas olha aqui, esse livro aqui fala de avivamento. É a palavra de Deus? Se você não está lendo a palavra de Deus, é mais um livro.
E eu falo por experiência própria, eu tenho livros escritos. Lá fora você vai encontrar algum dos meus livros. Livros que, graças a Deus, têm alcançado vários lugares e têm sido bem vistos. E tenho tido vários retornos de pessoas que leram e foram tocadas por Deus. Eu escrevo, mas não é a palavra de Deus. Meus livros não são a palavra de Deus. Então, meus queridos, para nós resistirmos na fé, só existe uma forma: lendo a palavra de Deus diariamente. E ainda tem um detalhe: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, não é só com você. Repete comigo: não é só comigo. Pessoas ao redor do mundo, porque estão lutando para fazer o certo, estão lutando para não pecar, estão lutando para se afastar da imoralidade, se afastar da pornografia, se afastar do adultério, se afastar da mentira, se afastar da falsidade, se afastar de tudo aquilo que é contrário a Deus. Estão passando por lutas. E esse é o nosso desafio, meus queridos. Esse é o nosso desafio. O desafio de nos voltarmos para Deus e dizermos: Senhor, eu não quero ser contado com aqueles que são a favor do diabo e lhe agradam nos prazeres, e lhe agradam na vontade, e fazem o que agrada ao diabo. Senhor, eu quero ser contado com aqueles que lutam pela fé verdadeira, aquela fé que exige posicionamento pessoal, posicionamento diário, uma luta constante para você não pecar. Como Paulo disse: eu me esmurro, me dou socos em mim para que eu não caia. Eu tento e luto contra mim mesmo para que naquilo que eu estou aconselhando o outro a não fazer, para que eu também não faça, para que eu também não caia naquilo. Quantos de nós aconselhamos e estamos fazendo o mesmo erro? Meus irmãos, Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele vai buscar uma igreja santa. Ele vai buscar uma igreja santa. Isso é o que Ele pede de nós nessa noite. Humilhai-vos. Abra mão de algo que é sua zona de conforto, que está te afastando de Deus. Abra mão daquilo que está te colocando numa zona de perigo, numa zona em que você pode ser taxado de qualquer nome cristão. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou tantos anos na igreja. Mas quando Deus olha para você, Deus só diz: você não é meu. Afastai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade.